Esse workshop, ele nasceu de duas experiências. A primeira delas foi uma vivência que eu tive lá no Canadá. Estava procurando um curso de florais e acabei parando num treinamento xamânico. Porque a pessoa que estava dando a vivência havia sido reconhecido por um xamã mexicano como alguém que tem alma de xamã. E ele estava sendo treinado. Então, a cada 6 meses ele ia para o México, fazia o treinamento, voltava. E quando ele resolveu dar um curso de florais, ele resolveu fazer todo o treinamento xamânico que ele estava recebendo para que a gente ficasse conectado com a natureza fora, conectado com a nossa natureza interna, na hora de preparar o floral. Então, de fato, a gente aprendeu a fazer o floral. Mas, antes disso, eu passei uma semana andando descalça na floresta, andando descalça em tudo quanto é lugar, na verdade, e fui treinada para expandir a minha percepção sensorial. Então eu aprendi a enxergar, a perceber as coisas com os olhos fechados. Eu aprendi a expandir a minha percepção corporal para entender o que estava ao meu redor, sem mover o corpo. Eu aprendi a discernir os sons que vêm de cada lado, as nuances, o que me permitiu depois discernir os meus próprios pensamentos, de o que eu estou pensando, isso é meu mesmo, ou isso é desse lugar que eu estou, desse campo, desse grupo de pessoas que está aqui, né? Consegui discernir que pensamentos que faziam sentido e quais pensamentos que eu não precisava da trela, que eu não precisava acreditar. E isso acordou meu faro, porque o nosso sentido do olfato, ele nos indica perigo, ele que diz para onde é que a gente tem que ir. E com tudo isso, quando eu voltei, eu gradualmente passei por um processo de abertura do meu cardíaco. Eu literalmente era uma pessoa que tinha o coração fechado. Por mais que eu tivesse uma boa intenção, por mais que eu me esforçasse muito, por mais que eu trabalhasse muito e participasse de várias vivências, o meu coração estava fechado. Houve épocas em que eu cheguei a perceber que eu não estava sentindo nada. E aí o que acontece quando o coração está fechado? Roubada, porque a gente fica só seguindo o que a nossa mente acha, o que as outras pessoas dizem que é para ser, o que a gente deve comer, o que a gente deve vestir, o que a gente deve almejar da vida. Então, claro, eu me meti em muitas roubadas. Eu fiz muitas escolhas que depois eu precisei me desembaraçar delas. Mas quando o meu cardíaco começou a se abrir e começou a haver uma integração, eu comecei a organizar a minha vida. E eu comecei a organizar as minhas relações e eu comecei a desmontar tudo que eu tinha montado que me dizia que era bom, né? Que os outros diziam que era para ser. Eu me transformei numa outra pessoa. E quando eu fecho os olhos, independente das minhas conquistas externas, a minha experiência de vida é maravilhosa, porque sou eu que vou dormir e acordo comigo mesma todos os dias. Então, eu estou muito centrada no meu coração e eu sigo meu coração. Quando meu coração diz que é para ir para um lugar, mesmo quando a minha mente discute, eu já sei que esse é o caminho, porque eu fui treinada para chegar aqui. Essa foi a primeira experiência de longos anos. Mas essa vivência no Canadá, esse treinamento xamânico que eu recebi, que foi um presente, hoje eu entendo que foi mesmo um legado que eu recebi. Eu não acho que a vida traz as coisas à toa, a gente não está no lugar errado na hora errada. Então eu entendo que aquilo era para mim. Eu tenho uma profunda gratidão por ter podido viver aquela experiência, mesmo que eu tenha morrido de medo. Eu tive mesmo que enfrentar os medos da minha mente, as barreiras da minha mente, para abrir o coração e ser guiada por um lugar interno, né, para fazer o que eu precisava fazer lá. Eu recebi esse presente e esse workshop é a minha forma de retribuir. É a minha forma de ensinar para as outras pessoas o que eu aprendi, o que eu vivenciei. Eu acho que é uma ferramenta que as pessoas podem levar para o resto da vida. Essa é uma vivência que, inclusive, pode e deve se repetir muitas vezes, porque a gente vai
deixando aquilo virar automático, a gente vai se acostumando com esse jeito de viver a vida, de fazer as escolhas que não é óbvio e que não tem a ver com o que você planejou e com o que deve ser, com o que todo mundo diz que é o sucesso e que deve ser, né? Então, essa é a base principal da vivência do destemor, que tem esse nome justamente porque a gente vai atravessar os medos que a gente tem, que a gente aprendeu e que são diligentemente reforçados pela sociedade onde a gente vive. Não é pra gente viver pra fora, é pra gente viver sendo guiado por dentro. Destemor vem daí. Mas eu também, claro, tenho muita prática em atender gente, em acompanhar as pessoas no seu caminho de cura, no seu caminho de regeneração física, mental, espiritual. Eu tenho muitas técnicas, eu aprendi muitas técnicas para lidar com trauma, porque todo mundo que trabalha com gente começa a precisar se equipar. Então eu tenho muita prática clínica, eu estou na clínica há 25 anos, primeiro com a psicologia, depois com o body talk. E o workshop vai trazer uma parte de o que são as emoções, por que a gente sente as emoções, por que a gente faz todo o esforço para não entrar em contato com elas, mas qual é a importância delas para a gente resolver trauma? A gente não consegue fechar as vivências traumáticas se a gente não acaba de sentir o que um dia a gente começou a sentir. E aí não importa se isso é da nossa infância, se é de uma experiência de ancestralidade, se isso é uma experiência de alma, se isso é uma experiência planetária, porque a gente está conectado com tudo que acontece nesse planeta num nível mais sutil, né? Então não importa de onde vem a experiência, se aquele campo emocional está em mim, se eu estou sentindo ele no meu corpo, ele é meu e eu preciso acabar de sentir. Então tem todo um escopo teórico que vem para nos ajudar a entender por que é que a gente vai escolher mergulhar no campo emocional com segurança, num espaço que foi pensado para isso, que é a Casa Dara aqui em Brasília, que é um espaço muito especial, muito bonito, e tem muito cuidado nesse espaço. E esse workshop vai ser sustentado por mim, que vou estar lá olhando para você, que vou estar lá acompanhando o que está acontecendo dentro de você, para que você faça o mergulho em segurança, um pouquinho de cada vez, por isso que esse é um workshop que pode ser repetido várias vezes, até que você se habitue a perceber que o seu corpo é um instrumento divino. Ele sente emoções, isso tem uma razão de ser, e é isso que vai te libertar, é isso que vai fazer o seu coração abrir, seu coração expandir. Então, essas são as duas experiências que estão na base dessa vivência do destemor. E se isso, enfim, faz sentido, né, para você, se você está cansada de ficar refém dos seus medos, refém das suas emoções, refém do que você sente quando a vida traz o que traz, talvez esse seja um bom começo, né? São exercícios de percepção sensorial que vão fazer abrir o coração, sair do medo. É isso.